Agora tem que compartilhar de novo. Olá, Márcia, boa noite, tudo bem? Oi, Adeni, boa noite, tudo bom? E com você? Tudo ótimo. Denise, quando você puder, somos todos ouvidos. Ok. Então, pessoal, boa noite a todos. Continuando aqui com o nosso estudo da área psicológica, intitulado O Homem Integral, pelo espírito de Joana de Ângeles, no item 39, né? Então, seria um pouquinho mais acima. Certamente não vem prematuramente o triunfo, nem se torna necessário. Há ocasião para semear, empreender, e momento ou outro para colher, ter resposta. O que se não deve temer é o atraso dos resultados, perder o estímulo porque os frutos não se apresentam ou ainda não trazem o agradável sabor esperado. Repetir o tentame com a lógica dos bons efeitos, conservar o entusiasmo, são meios eficazes para identificar as próprias possibilidades, sempre maiores quanto mais aplicadas. Ao lado do recurso da confiança no êxito, aprofunda-se o sentimento de amor, de interesse humano, de participação no grupo social, com resultado em forma de respeito por si mesmo, de afeição à própria pessoa, como ser importante, que é no conjunto geral. Discute-se muito na atualidade a questão das conquistas éticas e morais, em tentando se explicar que a falta de sentimento e de amor responde pelos desatinos que aturdem a sociedade. Tem razão aqueles que pensam desta forma. Todavia, parece-nos que a causa mais profunda do problema se encontra na dificuldade do discernimento em torno dos valores humanos. O questionamento a respeito do que é essencial e do que é secundário inverteu a ordem das aspirações, confundindo os sentimentos e transformando a busca das sensações em realização fundamental, relegando-se a plano inferior as expressões da emoção elevada, na qual o belo, o ético, o nobre se expressam em forma de amor, que não embrutece nem violenta. A experiência do amor é essencial ao autodescobrimento, pois que somente através dele se rompem as couraças do ego, do primitivismo, predominante ainda em a natureza humana. O amor se expande como força co-criadora, estimulando todas as expressões e formas de vida, possuidor de vitalidade, multiplica naquela que o desenvolve quanto na pessoa a quem se dirige. Energia viva, pulsante, é o próprio hálito, da vida a sustentá-lo. A sua aquisição exige um bem direcionado esforço que deflui de uma ação mental equilibrada. Na incessante busca da unidade, ora pela ciência que tenta chegar à causalidade universal, ou através do mergulho no insondável do ser. Podemos afirmar que os equipamentos que proporcionaram a desintegração do átomo complexos e sofisticados foram conseguidos com menor esforço, em nosso ponto de vista, do que a força interior necessária para a implosão do ego, em que busque a plenitude. A formidanda energia detectada no átomo, propiciadora do progresso, serviu, no começo, para a guerra, e ainda constitui ameaça destruidora, porque aqueles que a penetraram não realizaram uma equivalente aquisição no sentimento no amor, que os levaria a pensar mais na humanidade que em si e nos seus. Amar torna-se um hábito edificante, que leva à renúncia sem frustração, ao respeito sem submissão humilhante, à compreensão dinâmica, por revelar-se uma experiência de alta magnitude, sempre melhor para quem o exterioriza e dele se nutre. Na realização
Tá bom para você não se cansar muito, Denise. Estou cansada, não? A gente pode esmiuçar alguns fragmentos, né, do texto lido, só para a gente refletir que nós estamos dando continuidade ao texto sobre autodescobrimento, não é isso, Aldenir? Que nós paramos, né, não concluímos. É Então, verdade. Isso Então mesmo. aqui o texto está fazendo referência ao autodescobrimento, né? Essa necessidade que nós já discutimos bastante coisa no estudo passado, e Joana finaliza para nós aqui nesses parágrafos já últimos. E começou aonde a leitura da Denise? Certamente? Certamente. Deixa eu ver. Isso mesmo, certamente. Exatamente, exatamente. Isso. Então, aqui ela está falando do autoencontro, né? E ela diz que certamente esse autoencontro ele não vem de maneira prematura, né? Prematuramente, o triunfo nem se torna necessário. A ocasião para semear, empreender e momento outro para colher, ter resposta. O ser que é o que se não deve temer é o atraso dos resultados. Perder o estímulo porque os frutos não se apresentam ou ainda não trazem o agradável sabor esperado. Então, aqui a Joana está nos dando uma espécie de alento, né? Algo que raramente ela faz, né? A gente que lê Joana de Anjos, geralmente ela está nos chicoteando de uma maneira bem sutil, né? Só que, como ela usa palavras bonitas, a gente, na nossa ignorância, não se apercebe do que ela está realmente externalizando. Mas aqui ela é um pouco dócil nesse parágrafo. Ela fala dessa questão da paciência, né? Da gente ir nessa direção, mas sem se cobrar tanto, sem aquela cobrança de que eu preciso, tem que ser logo, etc. Porque isso também é negativo, né? Claro que a gente tem que se cobrar da nossa transformação, mas não tem que ser uma cobrança no sentido que também atrapalha a nossa vida ou no sentido que nos descolhe da nossa realidade. Porque tudo nós temos que levar em consideração, né? Então, claro que nós já queríamos fazer muito mais do que fazemos, mas nós temos que olhar para nós mesmos e entender as nossas resistências, os nossos desafios, o contexto onde estamos inseridos, aquilo que de fato é mais urgente, aquilo que pode esperar um pouco mais. Então, nesse sentido que ela coloca aqui para nós, que a gente deve ir no sentido do autoencontro, mas que a gente também não fique psicotizando demais porque cometeu uma falha aqui, um erro aqui, por isso vai ser punido. Porque no estudo passado, eu até comentei com vocês que a própria Joana, em outros momentos, ela fala que nós devemos tirar do nosso dicionário a palavra pecado e a palavra culpa, né? Que estão intimamente ligados, né? A ideia de pecado leva à ideia de culpa. E que nós deveríamos retirar, ou pelo menos no futuro ela diz que essas palavras serão modificadas no nosso dicionário, que a gente vai ter uma outra concepção em relação a essas questões. E no movimento espírita, mesmo nós, com toda essa lucidez, a gente ainda traz essas raízes ancestrais, principalmente da Igreja Católica, essa ideia de pecado e, consequentemente, a ideia de culpa. Então, por isso, a gente carrega muitos complexos negativos dentro de nós em relação a alguns atos. Por exemplo, às vezes a gente fala um palavrão, está aqui na vida cotidiana e fala um palavrão. E aí a gente automaticamente começa a já ter uma série de conflitos, porque a gente falou um palavrão e nós não podemos falar, porque nós somos espíritas e nós temos que ser seres de luz. Então, isso gera um problema no nosso desenvolvimento, porque a gente também tem que ter leveza consigo mesmo. Não estou aqui dizendo que a gente tem que falar palavrão, não é isso. Eu estou falando que a gente também não tem que se punir demasiadamente por conta de um ou outro comportamento que faz parte da nossa vida, ainda materialmente falando, que nós estamos no jogo dessas relações e que a gente deve de se perdoar e que a gente também deve de ter esse cuidado consigo mesmo, no sentido de não se cobrar excessivamente acerca de coisas que ainda não estão dentro da nossa realidade.
Tudo isso é autoencontro. E aí eu passo a palavra para a Denise, que gostaria de fazer um comentário. Carlitos, eu estava vendo, acho que foi ontem, não sei se você ficou sabendo, teve um manifesto, não sei em que país, as mulheres dizendo "We want to kill babies", que em português, queremos matar bebês, o negócio do aborto, né? E elas diziam, queremos matar bebês. O assunto aborto, ele é polêmico, né? Porque, então, onde é que eu quero chegar, né? Eu lembro que eu estava conversando com a minha filha sobre isso, e assim, num debate, o que as mulheres primeiro falam? O corpo é meu, eu faço o que eu quero. E eu achei interessante, até a minha filha comentou assim, engraçado, né? Elas pensam no corpo delas, mas no corpo do bebê eles não pensam, né? Eu até achei, falei, uau, eu não tinha pensado nisso. Eu faço do meu corpo o que eu quero, e do corpo do bebê você faz o que você quer também, não é assim. Mas, onde é que eu quero chegar? Eu lembro que eu vi uma vez, há muitos anos atrás, quando eu assisti a novela, né? Teve uma cena de uma moça, uma falando para a outra, você fez esse aborto para você subir na carreira. Eu tinha uma carreira de modelo. Então, todo mundo sabe esse aborto que você fez para você subir na carreira. E ela falou, quem faz um aborto, a outra nem deixou, ela falou, olha aqui, quem faz um aborto carrega uma culpa para o resto. Tá? Então, é essa culpa que eu quero chegar. Ela dizia que ela fez aquele aborto, sim, ela assume, mas ela fala, você não sabe o que, no caso, ela fala uma mulher, acho que no caso seria ela, o que uma mulher, a culpa que uma mulher carrega por ter feito esse aborto, né? Então, eu penso assim, essas que hoje falam, queremos matar bebês, eu acho que uma mulher dessa não tem ainda nenhum discernimento de o que é ser culpada. Agora, o que eu entendi que a Joana falou assim, você não pode se sentir culpada, mas eu acho que você tem que ter consciência, porque, ok, o espírito ele vai voltar quando ele quiser, não é? Porque se a morte não existe, ele não consegue matar ninguém, a hora que ele achar que ele vai ter que voltar, ou que ele pode voltar, ele vai voltar, não é isso? Então, se a morte não existe, ele não consegue matar ninguém. Mas, eu acho que aí teve você interrompeu, né? É como se você tivesse indo e a pessoa fala, pum, sai daqui, né? Então, o que eu quero perguntar é o seguinte, essa culpa que eu acho, que eu não sei, acho que as mulheres que fazem, eu acho que não sei, quem tem consciência, acho que deve ter, não é possível que fique tudo bem, né? Mas como é que a Joana me explicaria essa culpa? Como é que você consegue se desculpar, a menos que você fale, olha, eu era mais do que ingênua, eu era muito infantil, eu não tinha consciência de nada, então eu mereço ser desculpado, porque realmente até que né? Mas o que eu quero quando ela fala que a gente não se deve culpar, como que fica isso? Eu peguei a situação do aborto, mas acho que deve ter várias, né? Como que não é muito simples, eu acho, que quando você realmente se culpa, é quando você toma consciência que você fez errado. Não, você não se culpa, você fala, eu não fiz nada de nada com isso. Mas você que é, dane-se, entendeu? É isso que eu quero dizer. Mas que quando você se culpa, você tem consciência. Entendeu? Para mim é um pouco paradigmático essa coisa. Eu consigo entender o que tu está querendo trazer para a discussão, Denise. É perfeitamente compreensível. Tu está falando no sentido de que, será que a culpa não é um nível de consciência, não já é um processo elevado do indivíduo, né? Então, em que momento ter culpa é negativo ou é positivo, né? Isso. Eu consigo entender. A culpa, ela é um nível de consciência, certamente, e ela já está muito bem ilustrada lá no Gênesis. Então, só para te perceber que quando a gente começa a criação, e eu estou pegando aqui a mitologia de Adão e Eva para te ilustrar isso, que quando Caim mata Abel, ele já tem o despertar da consciência de que ele fez algo equivocado, tanto é que ele ouve a sua própria consciência, que é Deus falando com ele,
quando Deus chega para ele e diz assim: que fizeste do teu irmão, né? Então Deus ele faz essa pergunta para o Caim, e nesse momento é a representação dessa consciência, né? Desse despertar de que você fez uma coisa equivocada. Agora, a Joana ela trabalha contra essa linha da consciência de culpa. Em que sentido? Ela admite que é um despertar, que já é um nível elevado de discernimento da própria vida, quando você passa a entender que você fez alguma coisa errada. Mas a Joana trabalha numa coisa mais para cima disso, porque quando você tem a culpa e você se fixa nela, você se prende nela, você desenvolve todos os transtornos que a gente encontra aí na psicologia, na psiquiatria e etc. Tudo gira em torno da culpa, né? Então, se você for pegar a fobia, depressão, ansiedade, etc., tudo isso que a gente já discutiu aqui, o centro de tudo isso é a consciência de culpa, quer seja desta, quer seja de outras vidas que nós trazemos de maneira remanescente nas encarnações. Mas a então Joana... tem a ver, essa coisa da depressão e tudo isso que tem a ver com culpa? Tem, tudo está ligado com a culpa. Porque o que é a culpa? É um mecanismo autopunitivo da própria consciência. Então, quando a gente tem a consciência de culpa, quando você se culpa, você está se punindo. É uma autopunição do psicológico. E isso acaba disparando vários gatilhos na personalidade, que vai desencadear esses transtornos, esses processos que a gente conhece por aí. Então, a culpa é você se martirizando. E a própria Joana, ela tem uma figura que eu acho muito bonita em relação à culpa, que ela diz assim, que a consciência de culpa é como se fosse um silício psicológico. E silício, eu acredito que vocês sabem o que é, né? Que é tipo uma espécie de chicote, né? Pontiagudo, onde lá na época medieval os sacerdotes, né? se chicoteavam, tinha uma espécie de cinta que eles colocavam na perna, que era pontiaguda, e ia furando e tal. Era uma forma deles pagarem o pecado, né? Eles cometiam um erro e aí depois eles se penitenciavam com esse silício, né? Era uma espécie de flagelação, né? De mutilação do próprio corpo, com uma espécie de expurgo. E aí a Joana ela pega essa referência e ela diz que a consciência de culpa é como se fosse o nosso silício psicológico, é você se autopunindo. E isso é contraproducente ao processo de crescimento espiritual, porque quando você se pune, você se limita, você, como é que eu posso dizer? Não é bem essa palavra que eu quero usar. Você se apequena, você se diminui, né? E nós temos que expandir. Então, ela diz que nós devemos trocar essa nomenclatura por consciência de responsabilidade. Ao invés de consciência de culpa, consciência de responsabilidade. Porque a consciência de responsabilidade ela não vai me eximir do problema, ela não vai me eximir da reparação. Ao contrário, ela vai me dar possibilidades de eu ir ao encontro da reparação desse problema. Então, aquela mulher que fez um aborto lá na adolescência, pegando aqui o caso que você coloca, ela vai ter a consciência, se ela tiver a consciência de culpa, o que vai acontecer com essa mulher? Ela vai deprimir, ela vai ficar triste, ela vai fenecendo, ela vai murchando, né? Ela vai entrando numa tristeza, ela vai se achando indigna da vida, ela acha que ela não merece ser mãe, que ela não merece nada que ela tem, ou seja, é a consciência de culpa, e isso daí é autodestrutivo. Agora, se ela cometeu esse equívoco lá na juventude, mas ela assume uma consciência de responsabilidade que diz assim, você errou, mas esse erro você vai ter que reparar, então isso vai impulsionar ela para frente, quem sabe adotar uma criança, quem sabe montar um orfanato. Então, esse erro do passado vai ser um impulso dentro de uma consciência de responsabilidade para que ela possa se redimir através do bem, através da tarefa do amor, ajudando, auxiliando, etc. Aí entra aquela frase célebre lá do Simão Pedro, que diz que o amor cobre uma multidão de pecados, né? É nesse sentido que a Joana nos convida a tirar a consciência de culpa e colocar a de responsabilidade. É no sentido da gente não se limitar, não se
apequenar diante do problema, mas que a gente se utilize do problema, do erro e do equívoco para nos impulsionar ao crescimento, à reparação e assim expandir, né? Então a gente vai perceber, por exemplo, em várias consciências, mas eu vou pegar aqui a de Judas, por exemplo, né, que me chama muita atenção e é uma figura do Evangelho. Judas vende Jesus por 30 moedas. Quando ele vende Jesus por 30 moedas e ele dá-se conta que Jesus ele não iria se libertar, ele entra num processo de consciência de culpa e se suicida. Passado o tempo, ele adquire a consciência de responsabilidade. Quando ele já volta como Joana d'Arc, encarnado, essa consciência do erro que ele fez no passado não é uma consciência que já o apequena, que o leva ao suicídio, como anteriormente, mas é uma consciência que faz com que ele se torne um defensor, né? Um guerreiro, no caso da Joana, né? Colocando aqui a figura dela, feminina, se torna alguém que vai defender a pátria, alguém que vai libertar a França, alguém que vai, quem sabe, até abrir caminhos para que no futuro venha o Consolador, né? A codificação espírita. Então, ali já é um mecanismo diferente. Então, é nesse viés que o Espírito Joana de Ângeles nos convida à modificação do pensamento. Porque enquanto a consciência de culpa ela é um cilício psicológico, a consciência de responsabilidade é um impulso ao crescimento, à reparação e ao desenvolvimento do si mesmo. Evolução, né? Exato. É interessante, né, quando a gente ouve assim falar sobre a culpa, que em alguns momentos a culpa ela interfere tanto na nossa saúde mental que ela impede a nossa superação, né? O nosso ato de superar, porque a gente se sente tão culpado de algo que a gente fica preso nisso, impede o crescimento, né? Eu acho interessante também nos capítulos anteriores, nos parágrafos anteriores, né, que Joana ela comenta que nós viemos da origem, né? Nossa origem é de procedência divina e que inseridos, né, na vida vamos caminhar rumo a esse reerguimento, né? Ou seja, a gente já vai estar aqui no processo de tentar estar mais leve, né? Reerguer, tirar um pouco dessa coisa de culpa e dessa coisa de parar ali, né? De ter esse castigo sobre nós, conforme você estava falando. E neste processo, né, nós vamos deparar com aquela coragem mesmo para poder levantar quando cairmos e etc. E ela fala do ânimo de continuar e meio a tudo que surge, ela fala sobre as conspirações emocionais também no parágrafo anterior, ou seja, né, algo que vai contra as nossas emoções. E isso ela fala antes de falar do autoconhecimento, que ela entra agora, né, nesse parágrafo. E ela lembra que é um processo que não é vitorioso da noite por dia, é um desafio, é um processo, é algo que a gente vai conquistando, né? E se a gente fica aí preso à nossa ansiedade de que as coisas não funcionam, que as coisas não dão certo, que nada vai para frente, ou então que eu não melhoro, isso acaba impedindo que a gente possa realmente passar por esse momento natural, né, do autoconhecimento. E a gente tem que entender que há o momento certo, né? Ela fala no texto que há o momento certo para semear, para colher, entender, ensinar. A gente não pode deixar isso passar, né? Ignorar isso, mas também
ficar com aquela ansiedade para que eu seja melhor, para que eu seja cada dia melhor, também é negativo, né? Então é isso. Perfeitamente bem colocado. E isso eu me lembrei de uma outra obra da Joana, que é o Ser Consciente, e lá ela, e outras obras também ela fala isso, mas nessa obra ela exemplifica melhor essa questão quando ela traz o Jesus como psicoterapeuta por excelência. Então, quando a Joana vai falar de Jesus como psicoterapeuta por excelência, ela fala exatamente nesse sentido que nós estamos discutindo. Ela diz assim: Jesus foi aquele que entrou no âmago dos indivíduos e retirou de lá a consciência de culpa. Eu acho muito legal essa frase que a Joana coloca, esse ensino, né? Porque Jesus ele foi o grande modificador de consciências. Então, você percebe que várias consciências, quando chegavam a Jesus, elas vinham carreadas pela consciência de culpa. A exemplo, nós temos, por exemplo, a Magdala, que veio com a consciência de culpa. A própria adúltera, que depois o procura, né, as ocultas com a consciência de culpa. E para todos esses, Jesus ele faz essa coisa extraordinária. Ele retira a consciência de culpa, e quando ele retira a consciência de culpa, o que acontece com esses indivíduos? A partir daquele momento, eles começam a expandir. Eles começam a sair daquela situação psicológica acanhada, amarrada onde eles se encontravam, eles começam a expandir, a crescer espiritualmente falando, né? Então, essa é a proposta, porque enquanto a gente está pegado na questão do pecado, eu pequei, eu vou ser punido, eu vou para o inferno e etc., né? Dentro da linguagem das religiões tradicionais, isso nos limita dentro da vida. Quando a gente deve pegar os nossos erros e aprender com eles para que nós possamos expandir. Em outro momento, a própria Joana diz algo que eu acho muito bonito e que aqui a gente já discutiu de outras vezes, mas que eu trouxe para a minha vida, essa frase da Joana. Ela diz assim, que nós devemos nos dar o direito de errar, mas também o dever de corrigir. Então, é bem isso. Nós temos o direito de errar porque nós somos aprendizes, né? E todo aquele que está no ensino aprendizado, né, ele vai errar em algum momento para poder aprender. E dentro desse processo, a gente também tem que ter a consciência de que nós vamos reparar lá na frente, de uma forma ou de outra, mas que essa manifestação ela possa ser leve, ela não possa nos trazer um peso, né? E para ela ser leve, a gente precisa tirar essa consciência autopunitiva, que é a consciência de culpa, e colocar a consciência de responsabilidade. Somos todos responsáveis uns pelos outros, e isso nos faz caminhar com mais tranquilidade em direção às nossas reparações. Não de uma forma que justifique o ego, não é nesse sentido, né? Mecanismo de defesa do ego por racionalização. Não é isso. É você entender o que você fez, mas você esperar o tempo, esperar as circunstâncias para que lá na frente você possa melhor reparar. Deus faz isso conosco. Quantos débitos nós temos de vidas passadas? Mas será que nós vamos quitar todos eles só nesta encarnação? Óbvio que não. Porque o que ele espera de nós? A maturidade necessária para o enfrentamento dos desafios que nos aguardam. Por isso a gente olha para um Chico Xavier, um Francisco de Assis, um Divaldo Franco, e a gente diz, nossa, mas sofreram tanto, passaram por tanto problema e eram tão altamente evoluídos, mas justamente por isso. Né? Justamente por isso eles atravessaram tantas dificuldades, porque tinham bagagem moral para isso. Então, nós, coitados, se a gente aparece com um probleminha, a gente já está gritando, surtando, né? Porque a gente não tem condições ainda consciencial para gerenciar esses desafios. Então, se Deus espera de nós esse processo, por que nós não podemos ter esse mesmo olhar para conosco mesmo? Não de uma maneira desculpista, eu volto a dizer, mas de uma forma realmente consciente.
Posso falar? Pode sim. Então, se eu não me engano, tem uma das questões do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta o que acontece quando o espírito realmente, ele no mundo espiritual, ele percebe, né, a bobagem que ele fez, enfim, e diz que ele se envergonha, né? A primeira reação é de se envergonhar, né? Mas, como você falou, era a condição que ele tinha, a imaturidade era tamanha, que era tudo que ele podia fazer. Ele fez o que a infantilidade do momento permitia. Mas impressionante que eu já estava pensando nisso. É como uma criança por aí vai uma criança de 15 anos, um adolescente, uma criança de 15 anos, se envergonha de ter dado um chute no amiguinho quando ele tinha 2. Entende? Porque ele ainda é criança, eu penso assim. Então, eu acho que isso também pode acontecer com os espíritos. Eu acho que até, vamos dizer, a gente se envergonha, mas você fala, mas como eu era, né? Mas não sei por que eu fiz, entendeu? Então, mas eu acho que esse momento de se envergonhar, acredito eu que seja um momento que você queira reparar. Porque também tem o oposto, tem aquele que não. Eu acredito que seja assim, as pessoas que cometem esses crimes hediondos, eu acho que eles dormem tranquilamente, né? Eu acho que nenhum de nós dormiríamos tranquilamente, não sei, mas às vezes porque é tanta coisa que a gente fala, como é que ele consegue dormir, né? Então é isso que eu fico pensando, então, que momento que ele acordaria, porque me dá a impressão que ele pode cometer vários crimes e continuar vivendo lindamente, entende? Então, às vezes eu me pergunto, nossa, um espírito desse para acordar, eu acho que não deve ser em uma ou duas vezes, nem sei como é que é isso, né? Então, será que ele se envergonharia também ou leva séculos e séculos e séculos, ou muitas encarnações? Olha, em relação a essa questão, fica muito difícil da gente mensurar, né? Porque cada consciência é uma consciência, né? E cada um tem uma forma diferente de encontrar esse despertar. Então, teve muitas consciências que encontraram Jesus e despertaram com ele. Outras demoraram muito mais para isso, né? E outros ainda estamos até hoje, 2000 anos depois, ainda não despertamos, né? Então, isso é muito relativo de cada um, né? Agora, é bem verdade que existem alguns níveis de consciência que cometem determinados erros, determinadas situações, e não se dão conta disso na situação imediata, né? Nem na vida imediata. Talvez só vão dar-se conta disso na próxima encarnação ou em outras situações, né? Então, isso é muito relativo, depende muito de cada um, da experiência de cada um, daquilo que toca em cada um, né? Quando a gente está trabalhando, por exemplo, ou lendo livros que falam sobre desobsessão e etc., a gente percebe que muitos espíritos estão renitentes, né, ao mal e etc. E aí a espiritualidade fica encontrando diversas formas para ver se consegue convencer, despertar aquele indivíduo. Tem uma obra do Filomeno de Miranda, que é uma das melhores obras do Filomeno, que é o Sexo e a Obsessão, e nessa obra um dos personagens centrais é o Marquês de Sade, né? O famoso Marquês de Sade da literatura pornográfica do mundo, né? E o Marquês de Sade vive numa cidade no mundo espiritual chamada Cidade Perversa, né? Que é a cidade do sexo, a cidade da pornografia. E ele é um dos, vamos dizer assim, ministros dessa cidade, né? Porque lá no plano espiritual inferior também existe as hierarquias, né? E ele comanda lá um departamento. E ele está muito bem ali, aparentemente, né? Vivendo ali, comandando, desfrutando do mesmo hedonismo em que vivera enquanto encarnado, e os espíritos montam uma caravana e vão ter uma entrevista com ele. E eu acho muito bonita essa obra, porque a chefia dessa caravana é Joana de Ângeles, né? Talvez por isso
eu ache a obra tão bonita, porque ela é a mentora do livro, né? Geralmente a Bezerra de Menezes, etc., né? Das obras do Filomeno, mas nesse especificamente é a Joana, e ela está lá com o pseudônimo de Clara de Jesus. É o pseudônimo que o Filomeno dá para ela, mas claramente a gente sabe que é Joana de Ângeles. Então, eles vão buscar o Marquês de Sade, e quando ele vem ter essa entrevista com eles, e aí eles conversam, ele é meio renitente, e aí até que ele aceita ir na Mansão do Caminho, e eles montam uma espécie de armadilha para ele, né? Uma armadilha do bem, e ele tem um encontro com a mãe dele, da vida, né? Última, enquanto ele era marquês. Então, esse espírito ele só conseguiu despertar quando ele encontrou a mãe, né? A figura da mãe, a figura maternal. Ela trouxe reminiscências de vidas com ele, etc. Então, aquele foi o momento do despertar da consciência daquele indivíduo. Então, ali ele se rendeu, ali ele se entregou, ali tudo aflorou. E aí ele veio para a reencarnação, né? Posteriormente a isso. Então, eu estou trazendo esse exemplo para te mostrar assim, que é muito relativo, é muito de cada personalidade. No próprio Evangelho, por exemplo, a gente vai ver que o despertar da consciência de Pedro é quando o galo canta, né? O famoso galo da tradição é o despertar da consciência de Simão Pedro, né? É o alerta, né? Então, e tantos outros tiveram isso em momentos diferentes, mas isso é muito particular de cada um. Ok. Eu tenho Alguém mais gostaria? Eu. Tem aqui no... Deixa eu ver. Não sei qual parágrafo, não, mas ela fala assim: discute-se muito na atualidade a questão das conquistas éticas e morais, intentando-se explicar que a falta de sentimento e de amor responde pelos desatinos que aturdem a sociedade. Aí ela inicia explicando assim: tem razão aqueles que pensam dessa forma, todavia, parece-nos que a causa mais profunda do problema se encontra na dificuldade do discernimento em torno dos valores humanos. E pensando nisso, Freud tem uma frase que é a seguinte: qual é a sua responsabilidade diante da desordem que você reclama? Então, eu acho que Joana, ela faz ela mostra para a gente um pouco sobre isso. Tá, se discute muito sobre isso, mas vamos olhar para nós mesmos, vamos voltar esse olhar para as nossas ações e, diante de tudo isso que eu estou reclamando, que culpa eu tenho, o que eu posso fazer para poder melhorar essa situação. Não esperar achar a melhora no sistema, e sim fazer parte desse, né? Perfeitamente. Eu gostei muito desse ponto que você tocou, Dani, porque esse parágrafo é extraordinariamente atual, né? E eu vou pegar a tua fala de trás para frente. Primeiro, no que tu toca em relação à questão freudiana, né? Uma dos grandes feitos da psicanálise foi esse, foi nos tirar da situação de vítima, né? Ou seja, você não é vítima. Algo que o Espiritismo já tinha feito isso lá com Kardec, mas a psicanálise trouxe isso de uma forma, vamos dizer assim, entre aspas, mais científica, né? Então, o que é isso? Você se implica no seu processo, né? Isso é muito bacana. Quando você vai fazer análise, o que é a análise? É você perceber onde você se implica no seu próprio conflito. É só isso, né? Que aparentemente parece fácil, mas requer muitas sessões, né? Talvez a vida inteira e você nunca descubra onde você se implica no seu próprio conflito. Mas é isso, é você se descobrir autor de si mesmo. Então, aqui a gente está falando de autodescobrimento. E a análise é isso, é você se autodescobrir.
onde eu sou o autor da minha própria história, onde eu me implico nessa situação que eu estou vivendo. Que até então eu estava achando que eu estava sob forças cegas, né? Que as coisas estavam vindo somente de fora para dentro de mim, me atingindo. Mas onde é que essa coisa se movimenta dentro de mim que também reverbera naquilo que aconteceu fora de mim, né? Então, é basicamente nesse sentido. E quando a gente se entende, é libertador, né? Nesse processo. Agora, na frase que você trouxe da Joana, que eu achei extraordinário, essa frase também, porque não é a questão da falta de amor, porque a gente diz muito isso na atualidade, né? Ah, é porque a gente não tem mais amor, as pessoas não amam mais. Nós continuamos amando, porque nós somos seres afetivos, sentimentais. Agora, a Joana traz um ponto que é muito atual, que é a questão do discernimento. Quando ela fala assim, tem razão aqueles que pensam dessa forma. Todavia, parece-nos que a causa mais profunda do problema se encontra na dificuldade do discernimento em torno dos valores humanos. Por que a Joana está falando isso? Porque hoje, o que a gente vive no contemporâneo? Uma inversão de valores. E por que a gente vive essa inversão de valores? Pela falta do discernimento dos próprios valores. Então, hoje nós confundimos tudo, né? Então, por exemplo, essa causa que a Denise trouxe no primeiro momento é um exemplo claro disso aqui. Porque o que as mulheres estão brigando, em tese? Elas estão lutando por direitos de liberdade, que é perfeitamente válido. A liberdade, o livre-arbítrio, etc. Mas, numa inversão de valores, eu estou buscando a liberdade, mas tirando a liberdade de outro, que é a de viver. Então, eu gosto muito de uma questão no Livro dos Espíritos, que eu acho que é uma das mais extraordinárias questões do Livro dos Espíritos. E eu não, apesar de achar ela super extraordinária, eu não decorei a numeração, depois a Neni vai ter esse trabalhinho de pesquisar para colocar para nós, mas é quando Kardec pergunta qual é o nosso direito primeiro, né? Vamos dizer assim, o direito inalienável, o primeiro de todos os direitos. E os espíritos respondem bem sucintamente: o de viver. Então, esse é o nosso primeiro direito, né? Então, olha só, eu estou buscando uma liberdade que é legítima, mas eu acabo me perdendo no processo, porque como é que eu vou buscar a liberdade tirando a liberdade do outro, que é a de viver? Né? Então, assim, é nesse sentido que a Joana coloca, as inversões desse sentimento. Então, o que está nos prejudicando na atualidade hoje é a falta desse discernimento. As pessoas estão buscando e ansiando por coisas que elas não estão entendendo direito o que é. Então, falta esse norte que o Espiritismo nos vem colocar, nos vem estabelecer, né, dentro da nossa vida. A gente briga hoje por liberdade, por exemplo, sexual, né? Liberdade sexual que eu falo não é no sentido só de coito, porque quando a gente fala de sexo, a nossa mente está tão prostituída que a gente lembra logo do ato. Mas o sexo é todas as relações que envolvem, né, o ser humano, vida conjugal e etc. Né? Tudo isso está dentro dessas questões. Então, a gente briga por uma liberdade, mas que, no fundo, a gente acaba violentando o outro e violentando a si mesmo dentro dessa liberdade, porque a gente está invertendo as coisas. Então, esse processo aí, eu acho muito interessante quando a Joana fala, porque é bem o caminho que a gente está seguindo, né? Nós não estamos processando muito bem aquilo que nós estamos buscando. Nós estamos ainda amando, estamos apaixonadamente ainda ligados uns aos outros, mas a gente não está levando esse sentimento pela bússola da razão, pela bússola do discernimento de fato, né? E aí a gente acaba confundindo as coisas. Se alguém quiser fazer mais algum comentário. Olha, eu quero. Denise, por favor. Eu ia terminar. Onde falta amor, é isso que acontece.
Só para mim que falhou a internet. Carlito, você está no mute. Vocês ouviram o que eu falei? Não. Sua internet deu uma parada aí. Fala de novo. Não, você colocou no mute. E agora? Agora eu estou te ouvindo. Tá? Não, então, depois que o Carlitos falou, eu falei, porque está faltando o amor, o que falta no mundo é amor, só isso. Onde falta amor, aí vem um monte de coisa, né? Se não faltasse amor, tava tudo certo, né? Aí um monte de consciência para dar, tá? Enquanto não tem amor, gente. Mas o que acontece? É como um sábio voro disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas a questão aí é o seguinte, o amor ele é um sentimento, né? E como sentimento, ele é cego, né? Vocês já viram aquela historinha de que o amor é cego? É verdade, o amor é cego. Mas o vizinho não. O amor é cego porque ele é um afeto e todos os afetos são cegos. É isso que a gente tem que entender. Todos os afetos são cegos. O que olha em nós? É a razão. O nosso olho é o racional. E quando eu estou falando de racional, eu não estou falando de inteligência, tá? Eu estou falando de discernimento. Então, o nosso olho é o discernir. E por mais que a gente tenha, por exemplo, muito amor para dar, na linguagem comum que as pessoas falam, mas se esse amor ele não tiver iluminado pelo bom senso da razão, do discernimento, a gente faz muita bobagem mesmo amando, né? A gente se excede, a gente faz um monte de coisas que às vezes descambam para outros processos. Então, por isso que a Joana diz aqui, a gente ama, mas a gente não está amando direito. Por que não está amando direito? Porque não está discernindo bem aquilo que a gente está buscando, né? Que não está direcionando muito bem. Porque, por exemplo, uma coisa que eu acho interessante é o seguinte: o ser humano, ele às vezes diz que ele é ateu, né? Eu não acredito em Deus. Mas a crença é um arquétipo, é algo que é nato do ser humano. Nós só vivemos para acreditar em alguma coisa. Quando você deixa de acreditar em Deus, você acredita em qualquer outra coisa. Entende? A tua fé, ela vai para outra coisa, ela vai para a ciência. Por exemplo, hoje muita gente acredita na vacina, né? Que a vacina vai nos libertar da Covid. Outros acham que é Deus. Outros acham que é a troca de governo. Entendeu? Mas cada um está acreditando em alguma coisa. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós somos movidos por fé. Agora, para onde está a minha fé? A minha fé está para a minha racionalidade. Entende? Todos nós acreditamos, por exemplo, em Deus. Mas para onde é que vai a minha crença em Deus? Vai para a minha capacidade de interpretar Deus. Por que nós somos espíritas e não somos católicos? Por que a nossa fé é espírita e não é católica? Porque a nossa razão deu para comportar o espiritismo. Só por isso. Mas todos somos fervorosos. Até aqueles que não acreditam em Deus acreditam em alguma coisa. O fato de não acreditar em Deus já é uma crença. Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Então, os afetos, eles falam em nós. Eles estão em nós por todos os nossos poros. Mas é essa razão, é essa lucidez que vai fazer com que a gente direcione ele para A ou para B ou para C. Entende? Então, Joana, quando ela fala aqui, ela diz que está faltando para nós, em outras palavras, é essa lucidez para a gente poder melhor direcionar as nossas causas, que são movidas pelos nossos sentimentos apaixonados. Eu acho que a Márcia está na vez, né? Carlito, vamos lá, deixa eu ver se tu me esclarece.
Eu fiquei imaginando assim, você foi falando, eu fui aqui pensando, o amor, você disse que é um afeto, eu sempre fiquei imaginando, e disse que a gente tem essa capacidade amorosa e tal, né? Mas eu sempre pensei que a gente não sabia de verdade amar. A gente sempre colocava os nossos instintos dizendo que era amor. O instinto de posse, o egoísmo, o orgulho, aquela necessidade de se mostrar ou de ficar acima, isso tudo. E que a gente não conseguia amar de verdade no cerne mesmo do amor, como Jesus demonstrou, né? E que a gente, quando renasce, né? No meio dessa sociedade com conceitos todos deturpados, quando o secundário está acima do essencial, o superficial é mais valorizado do que o profundo. E quando você diz o amor é um afeto, e a gente precisa colocar a racionalidade para poder desenvolver alguma coisa nesse sentido, eu fiquei aqui pensando se o amor não seria, além de afeto, também, vamos dizer assim, seguir. Não sei, não estou conseguindo nem conectar os meus pensamentos. Então, tem a lei universal, né? A lei de Deus, a lei que rege os universos. O amor, como é visto por boa parte da sociedade, vem com aquele um tom de pieguismo. Vocês falam muito de amor, né? Como se fosse uma coisinha delicadinha, sem racionalidade, sem colocar sem colocar uma maturidade aí. E eu fiquei me questionando a respeito do amor mesmo, ágape, o amor que na realidade poderia ser chamado de fato de amor, e não aquele que a gente coloca em prática em nome daqueles conceitos superficiais que a gente vive hoje e acaba adotando na nossa vida enquanto a gente está na superficialidade e não reflete tanto a respeito. Entendeu mais ou menos? Acho que eu me perdi um pouco. Eu consegui entender o que você está querendo dizer, Márcia. Olha, eu vou te convidar à leitura de uma obra que eu cito ela demais aqui, que é Amor Imbatível Amor. Entendeu? O maior tratado sobre amor, gente, já escrito, é essa obra da Joana de Anjos, que ela vai falar do amor assim, numa visão psicológica. Apesar da obra ter esse título, ela não vai falar de amorzinho romântico, etc. Ela vai falar do sentido psicológico de amar. E nessa obra, Márcia, Joana, ela faz uma coisa que eu acho extraordinária e que me ajudou muito nesse sentido que tu está colocando aqui para mim, porque era como eu pensava também. Eu achava que o amor era só essa coisa crística, e tudo aqui para baixo era egoísmo, era isso, era tudo menos amor. E que o amor era o nosso final, e de fato é. Mas a Joana, nessa obra, ela nos traz uma coisa que eu acho interessantíssima. Ela nos traz os níveis de amor. E ela vai dizer que tudo é amor, só que em níveis diferentes de amar. E aí ela vai dizer que existe o amor infantil, o amor juvenil e o amor maduro. Então, tudo isso que a gente vive aqui embaixo, né, na escória da humanidade, é amor também. Isso é que é incrível. Mas é um amor infantil. É um amor que ainda não está com essa lucidez que a gente estava falando aqui no primeiro momento. Mas já é amor. É um amor embrionário, é um amor que está se gestando, mas já é impulso do amor. E até a Joana, mais para trás, nos reinos animais, quando ela vai falar, por exemplo, dos instintos, ela vai dizer que são manifestações do amor primitivo. Até, por exemplo, o instinto maternal é uma expressão de amor, mas é um amor ainda mais aselvajado, mais primitivo, etc.
mas que ele vai passar por essas gradações, por esses níveis, até chegar no amor de plenitude. Ela também fala do amor de plenitude, que é o ápice desse amor. Então, tudo aquilo que passa por nós, Márcia, no sentido de afeto, é amor. Só que é um amor em nível diferente, com configurações diferentes, é um amor mais para trás. Por exemplo, o egoísmo. O que é o egoísmo? É o amor em si mesmo. É o sentimento de amor, mas centrado no eu, que vai desencadear também a egolatria, né? O que é o ególatra? É o indivíduo que se ama, né? Então, é o amor voltado para o eu, mas é amor. O ódio, os espíritos vão dizer, é amor que adoeceu. Entende? Então, tudo aquilo que passa por nós é amor, agora em configurações diferentes. Agora, à medida que nós vamos crescendo em lucidez, em discernimento, em maturidade, esse amor ele vai evoluindo, ele vai mudando de fases, ele vai se configurando em novas etapas, até nós encontrarmos esse amor maduro e esse amor de plenitude, esse amor planificado. Eu não sei se tu consegue entender a lógica que eu estou querendo fazer, baseado no que a Joana está colocando para nós, mas isso me fez pensar muito quando eu li essa obra e eu entendi esses níveis que a Joana trouxe para nós, porque nós não somos emanações de Deus, e Deus não é o amor na sua essência, então nós também somos fagulhos desse amor. Só que em gradações diferentes, até que nós alcancemos essa consciência cósmica e divina, esse nível ápice de amar. Mas o que tu está sentindo agora, tudo que tu sente hoje, são manifestações do amor, mas um amor ainda embrionário, um amor ainda em gestação, o amor ainda se fazendo, né? Para que amanhã você possa ter um amor mais maduro, mais amadurecido, mais completo, né? Baseado nessas experiências primeiras. Denise, por favor. Carlitos, estão me ouvindo agora? Sim. Carlitos, quando você fala que o ódio é um amor que adoeceu, me explica melhor um pouquinho isso, porque eu não aceito, não concordo. Que se amor não pode adoecer. A ódio é o amor que adoece, então como é que o amor adoece? Como é que o amor pode adoecer? Eu não sei, eu não concordo. Desculpa, mas o que adoece pode ser amor. O amor não pode adoecer. Não pode. Eu estou sendo assim, bem infantil, sabe assim, não quero. Não pode. Não pode. Tudo bem, não né? Pode. Não pode ficar doente. Não é amor. Vamos trazer, por exemplo, André Luiz, né? Aquele que começa com essa história aí de amor doente, né? Ele que resolve o pepino dele, né? Não joga para mim. Tinha que ser o André. Mas o que acontece, Denise? É porque é aquilo que a Márcia estava falando lá no início. Eu vou pegar para corroborar com isso que tu está dizendo. Porque nos foi colocada uma ideia de amor romântico. Essa ideia do amor que não pode adoecer é uma ideia de amor romântico, é lá do século XIX, né? Ultrarromantismo, né? Então, nós estamos com uma ideia de amor que não é a ideia real. Aí entra na questão que a Joana está colocando, né? O discernimento da coisa. Então, o que a gente entende por amor? A gente entende por amor só os felizes para sempre. Só que até você chegar nos felizes para sempre, você já passou por todo um processo que também era a expressividade do amor, só que em níveis diferentes, em outras nuances. Consegue entender? Então, o amor aqui, ele é um afeto. É o seguinte, desculpe interromper, não, o amor que eu digo é aquele amor mais do que universal, que é aquela coisa que já disseram, o dia que você amar o mendigo da rua, igual você ama o teu filho. Pois mas aí é que tá, Denise. Porque esse amor que você está falando é o amor final.
Só que o amor, ele também passa por evolução. Ele não é uma coisa que aconteceu. Você, de repente, amou. Ele Então, o também que adoece é o mediano, é o que está no processo. é o que está no processo, exatamente. É o que está no processo. Porque o que é o amor? O amor é um afeto. É isso que a gente tem que entender. É um sentimento. É um sentimento. E esse sentimento ele está em processo de evolução. Então, quando os espíritos dizem assim, que nós estamos em evolução, mas o que está evoluindo em nós? É esse afeto, é essa afetividade que nos permeia, que está se evoluindo para esse nível, né, ápice, que a Joana vai chamar de plenitude, né? Mas é essa força em processo de evolução. Por isso que os espíritos também dizem que o que nós estamos fazendo na vida é aprender a amar. O nosso objetivo é aprender a amar. E aprender a amar é você viver essa energia, esse sentimento, essa afetividade toda que te impulsiona, que é amor, mas é um amor no processo de evolução, é um amor evoluindo. Quando a gente tem essa noção de amor crístico, por exemplo, já é o amor pleno, é o amor que já alcançou essa evolução, a glória de amar, por assim dizer, né? Então, a gente tem que entender isso, que o sentimento de amor ele também é uma construção. Isso é que eu acho bonito na Joana, porque ela diz isso em outros momentos, ela fala, o amor também evolui. A gente também aprende a amar. E uma vez que a gente aprende a amar, a gente passa por um processo para isso, né? Então, não é apertou um botão e eu já estou amando, né? Então, quando é que a gente ama? Quando a gente passa por várias experiências dentro dessa afetividade. Aí a gente vai desenvolvendo esse sentimento de amor. E Joana faz essa escadinha nessa obra, Amor, Empatia e Amor. Ela vai falar do amor-perdão, ela fala do amor que liberta, ela fala do amor, do alto-amor. Então, ela vai falando de todas essas gradações desse sentimento até chegar no amor de plenitude, que é o amor último, que é o nosso amor final, né? Que nos aguarda no final do processo evolutivo, vamos dizer assim, né? Mas nós estamos se experimentando nesse sentido. E aí, nesse processo, vai surgir a raiva, que é a expressividade do amor. Aí vai surgir o ódio, que também é a expressividade do amor. Vai surgir uma série de outras... O egoísmo, que é o amor voltado para o ego. E uma série de manifestações que, no fundo, nós temos o amor. Né? Um amor se construindo, por assim dizer. Ok. Carlito, e aqui no texto, ela fala assim, a experiência do amor é essencial ao autodescobrimento, pois que somente através dele se rompe as couraças do ego, do primitivismo predominante ainda somente na natureza humana, né? Então, através do autoconhecimento, a gente vai reconhecer as nossas atitudes e saber aonde queremos chegar com os nossos objetivos, né? Exato. Se nós formos fazer uma avaliação mais minuciosa da nossa vida, gente, nesse sentido que o Aldeni trouxe para nós, lembrando o trecho da Joana, o auto-amor é uma bússola para o autoconhecimento, nós vamos perceber que ele está presente em tudo. O instinto é manifestação de amor. Né? Quando a gente briga com o outro, às vezes é uma manifestação de amor, meio doente, mas é. Quando a gente, por exemplo, o exemplo que eu queria trazer aqui, que está me fugindo da mente, mas tinha um exemplo que eu queria trazer, mas vou me lembrar depois. Então, tudo na nossa vida é manifestação do amor. As músicas que a gente ouve, eu fico pensando quantas letras de músicas nós temos, desde quando o mundo é mundo até hoje, com palavras diferentes, mas falando da mesma coisa, amor.
Quando você tem uma letra de música que fala de traição, alguém que traiu o outro, pegou o outro e traiu, e brigou, e sabe aquelas músicas? Aquilo é amor, porque é o jogo das relações, envolve amor. Então, tudo envolve amor. Até a questão das músicas, quando estão relacionadas a sexo, a libido, etc. Mas ali é manifestação embrionária do amor. Então, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, e também no Consolador, ele diz algo que eu acho extraordinário. Ele diz assim: a força atrativa das moléculas atômicas é a força de amor. Então, o que atrai o hidrogênio para o oxigênio é uma força chamada amor. O que faz com que a Terra e os outros planetas orbitem em relação ao Sol, essa força que Newton chamou de gravidade, os espíritos chamam de amor. É o amor cósmico, é o amor divino sustentando o equilíbrio do mundo. Então, tudo é amor, em configurações diferentes, né? É uma força, como Joana coloca bem aqui no texto. Ó. Em outro momento, ela diz o seguinte: o amor se expande como força co-criadora, estimulando todas as expressões e formas de vida. Possuidor de vitalidade, multiplica naquele que o desenvolve, quanto na pessoa a quem se dirige. Energia viva, pulsante, é o próprio hálito da vida a sustentá-la. A sua aquisição exige um bem direcionado esforço que deflui de uma ação mental equilibrada. Eu acho que isso daqui sintetiza exatamente o que a gente está discutindo. Ela fala dessa energia pulsante, que é o amor, e ela fala da necessidade aqui de você bem direcionar, de você equilibrar essa energia, num esforço que deflui de uma ação mental equilibrada. Então, a partir do momento que a gente vai se experimentando na vida, essa energia, esse hálito divino, a gente vai melhor direcionando ele. E aí a gente vai ganhando níveis superiores de formas de amar. Então, pode-se dizer que o fluido cósmico universal pode ser chamado de amor, o magnetismo do Criador que se expande por todos os locais, por tudo, né? Perfeitamente. Esse hálito divino é o fluido cósmico que a Joana está colocando aqui numa outra linguagem, numa linguagem mais poética, né? Mas é exatamente isso, Márcia. Então, o fluido que tudo gera, que tudo origina, é a manifestação do amor divino, né? Que tudo equilibra, que tudo sustenta, né? Então, é a natureza, tudo é amor, porque tudo é equilíbrio, né? Então, até a desordem, até o Divaldo Franco, ele diz uma coisa que eu acho legal. Ele diz assim: até o caos é uma forma de ordem. Então, até no caos, a gente pode encontrar uma espécie de ordem, né? Porque a força de destruição, em verdade, é uma força de transformação, né? De reequilíbrio, de reestruturação. Aquilo que o Lavoisier, uma frase atribuída ao Lavoisier, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso é a força do amor, né? Só o amor faz isso. E tudo em a natureza é isso. Nada se perde, tudo se modifica por conta que nós somos mergulhados nesse hálito divino chamado amor. Olha que beleza isso, né? Extraordinariamente belo essa perspectiva, né? Lembrei agora, tô falando aí, eu tenho um amigo que ele tem, né, muitas dificuldades de relacionamento com o pai. E após estudar o espiritismo, se envolver e tal, ele conceitua o amor como uma ação intencionada. De que tipo? Não que ele tenha profundos sentimentos e afetividade ao pai, mas ele decidiu que nesta vida ele melhoraria essa relação através de uma decisão de tratá-lo bem, de cuidar dele, etc. e tal. Ou seja, colocou a racionalidade
em nome de um objetivo maior, que é o amor. E eu fico me questionando até que ponto a racionalidade está bem casada com o amor-afeto. Até que ponto não é uma fuga do que realmente é o amor, vibrar o amor, ou quando tu coloca somente a racionalidade, ou quando tem uma conjugação equilibrada aí. Muito bem. Calixto, só um instantinho, gente, vou ter que interromper. Eu vou ter que buscar a minha filha, porque como eu a amo demais, eu vou ter que me ausentar. Desculpa, se der tempo eu volto, mas eu amo vocês. Mas eu tenho que buscar minha filhinha, que eu a amo demais. Tá bom, querida. Nós também te amamos. Porque tudo é amor, né? Muito bom ouvir isso. Eu vou lá. Beijo. Se der tempo eu volto, tá bom? Tchau. Tá bom. Márcia, o que determina essa questão bem aí é a manifestação da vontade. Então, assim, a lucidez, ele já teve a racionalidade querendo trabalhar nesse sentido, né? Mas, às vezes, você tem essa racionalidade, mas ela não é o discernimento. Porque você pode ter uma racionalidade egóica. Porque o ego ele também tem um mecanismo de defesa que é através da justificativa, né? Então, às vezes, eu posso estar me utilizando de um mecanismo de defesa, não necessariamente dessa lucidez que a razão está me possibilitando. O que pode determinar uma coisa ou outra? É a manifestação da minha vontade. Eu realmente quero amar essa pessoa? É isso que a gente tem que se perguntar. Porque quando Kardec pergunta para o Espírito Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, qual é o mecanismo para a gente se conhecer, e aí o Espírito, dentre muitas coisas, ele diz interrogar a consciência. E o interrogar a consciência é esse mecanismo. Eu quero realmente te amar? É por isso que eu quero me reaproximar de ti. Então, se eu chegar nessa conclusão de que eu realmente quero, é a minha vontade que está impulsionando, e não é um mecanismo de defesa, uma justificativa qualquer, então é perfeitamente válido, porque Joana também vai dizer, em outro momento, que o amor pode ser aprendido, e deve ser aprendido, né? Tem gente que, às vezes, casa e nunca se amaram, não desenvolveram nenhum tipo de afetividade, mas na convivência aprenderam a se amar. O amor pode ser aprendido, né? Agora, qual é o sentido dessa minha inclinação para o outro, né? Então, essa interrogação da própria consciência é que vai estabelecer. Então, não sou eu que vou chegar e determinar, mas é o próprio indivíduo que tem que se olhar, se analisar e se estudar, entendeu? O impulso que está indo em direção ao pai. Eu quero realmente amar esse pai? O que está me levando a ele é, de fato, a necessidade de amá-lo? Ou é um outro mecanismo que está por trás de mim fazendo um joguete aqui, né? Então, ele precisa de olhar para dentro dele mesmo, pensar ele mesmo, e muitas vezes isso não é fácil, né? Sozinho, você precisa de uma ajuda, de um acompanhamento, quem sabe até de uma terapia para isso. Ou mesmo o próprio espiritismo pode te ajudar nesse sentido. Mas a gente precisa de ter essa lucidez para poder fazer essa distinção. Olhar para si mesmo, para as suas próprias vontades, para os seus próprios desejos, né? Então, às vezes, a gente está lá dentro de um casamento e ninguém mais se gosta nesse casamento, a gente já está com vontade de separar, e aí depois você diz assim, eu vou te dar uma segunda chance. Mas essa segunda chance, será que realmente é para a gente aprender a se amar? Qual é o sentido dessa segunda chance? É por nós dois? Ou é por causa de filho? É por causa de herança? É por causa de bens materiais? A gente carece de fazer essa avaliação, né? Porque às vezes você dá uma segunda chance, mas no fundo você não é porque você quer o outro perto de você. É porque você não quer perder outras coisas que você vai perder com a separação. Então, aí você já está burlando a consciência, né? Agora, se realmente é para vocês se reconectarem, para vocês se amarem, para vocês desenvolverem isso de fato, aí sim é perfeitamente nobre. Mas somente
um juízo de autoconsciência pessoal é que pode estabelecer isso. E muitas das vezes aí numa história dessa tem muita falta de amor próprio, né? De auto-amor, porque aquela dificuldade tão grande que a pessoa tem com o pai, com a esposa, com o marido, pode ser algo que ela não ama em si mesma e fica jogando o tempo todo para o outro, porque ela não consegue se enxergar e se amar, não é? Exatamente. Então, tem tudo isso. São os mecanismos escapistas do ego, né? Então, o que o ego faz para esconder a própria carência? Eu vou amar o outro, eu vou cuidar do outro para mostrar que eu sou bom, para mostrar que eu estou fazendo bem, a caridade, etc. Mas, na verdade, eu não tenho o menor interesse por aquela pessoa, né? Então, eu conheço uma pessoa que é difícil de fazer análise, porque de uma fala não dá para a gente analisar o indivíduo. Mas ela me contou a história dela nesse sentido. Parece que ela tem um pai e esse pai abandonou a mãe, ainda muito criança, e ela e a irmã. Passados anos, ela estudou uma série de coisas, se formou, hoje tem um bom emprego e etc. E aí o pai adoeceu, né? Ele foi tomado de uma doença neurológica, neurodegenerativa. Eu não sei qual é a doença, porque ela não citou, eu também não perguntei. E eu só sei que ele ficou tipo assim totalmente dependente. Ele não tem mais movimento, não anda, não se movimenta. Ainda lúcido, mas ele perdeu os movimentos, né? Portanto, se tornou totalmente dependente de cuidados. E essa filha pegou esse pai de volta para morar com ela, para cuidar e etc. E ela faz todo um discurso de que meu pai me abandonou, mas eu amo meu pai, eu trouxe meu pai para dentro de casa, eu que cuido, eu que faço isso, eu que faço aquilo. Só que na fala dela fica evidente que ela não está fazendo aquilo por amor, ela está fazendo aquilo para se autopromover dentro da própria consciência. Consegue entender? Então, para ela, talvez ela esteja no mecanismo de defesa de que não, eu estou fazendo isso porque eu não tenho ressentimento do meu pai, eu amo meu pai, eu quero fazer tudo por ele. Isso é uma grande mentira. Por quê? Porque ninguém fica sem ressentimento diante de abandono materno ou paterno. A maior mentira que o indivíduo pode contar para vocês é dizer: meu pai me abandonou quando eu era criança, mas eu amo ele. Essa é a maior mentira. Não, eu tenho ressentimento, eu trouxe meu pai para morar comigo num esforço de aprender a amá-lo, para a gente superar isso. Aí é mais bonito. Consegue entender? Porque a gente fica mentindo para si mesmo para não falar das nossas fraquezas, das nossas carências, para não admitir que a gente está carregando um sentimento e não conseguiu superá-lo. Entende? E aí, toda vez que a gente olha para aquele pai lá na cama, a gente cuida dele, mas com raiva. Vem aquela raiva. Entende? Então, isso a gente só vai identificar fazendo essa análise pessoal, porque a gente mistura muito as coisas. Então, tudo que acontece na nossa infância, gente, nos afeta de várias formas. Todos nós somos ressentidos com coisa de infância. Às vezes uma palavra, um olhar, um distanciamento, etc. Isso não é só a psicanálise que fala, né? Isso, o próprio Espiritismo e o próprio Cristo já falava isso, né? Quando ele dizia assim: vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino do céu, ele já estava dando as bases da psicanálise bem ali, né? Porque o que é vinde a mim as criancinhas? É esse sentimento infantil mal resolvido. E às vezes a gente diz assim: porque Jesus estava convidando a criança por causa que ela era pura. Não, Jesus estava convidando a criança pelo nível infantil que ela se encontra, e essas é que precisam dele, né? Então, nós todos somos crianças ressentidas. E aí, quando a gente encontra a psicoterapia espírita, a gente passa a trabalhar esses mecanismos de defesa. Só que a gente precisa se olhar, se estudar, se analisar. Fica muito difícil a gente estabelecer parâmetros, né? Então, por isso, a gente convida o outro a essa análise. E o Espírito Agostinho já falava isso lá no Livro dos Espíritos.
Sua internet deu uma picada aí, né, Carlito? Aí colocou você no mute. Foi, É, exatamente. É sim. porque estava me ligando, acho que deu uma falhada aqui. Ah, concluído? Sim, sim, mas eu já concluí. Ok, Um comentário breve. ok. Já vai fazer um comentário. Carlito, é interessante que quando falamos do amor, principalmente o amor na Bíblia, né, que traz alguns trechos em que o amor fica incompreendido, né, por muitos de nós. Principalmente aquela questão de amar o inimigo, né? O que eu tinha assim em mente de entendimento dessa parte era a questão das diversas traduções, da questão da palavra amor, ela no aramaico, ela tinha algumas vertentes, né? A palavra ela não era uma palavra só, eram acho que 5 palavras para designar diferentes tipos de amor, né? Hoje a gente utiliza uma palavra que é associada ao amor, a gente determina que tipo de amor seria, o amor fraterno, né? Amor paternal e assim por diante. Então eu achava que era essa questão, nesse ponto da Bíblia, a questão, penso que de tradução. Só que aí, quando, né, foi levantada essa questão dos níveis de amor, né? E você trouxe muito bem isso, e fica bem mais claro para a gente de que, né, inclusive no reino animal, né, os animais, quando eles passam, eles têm ali o amor com os seus iguais, né, e com os filhos, né, e aquele amor que não tem essa relação forte, né, que em pouco tempo os filhos já se desprendem da manada, já vão buscar sua independência. Agora, eu percebo também que os animais, quando aí é o que você falou, é o embrião do amor, né? Como é que você falou a palavra? Acho que é embrião mesmo. Isso. E aí é porque eu comecei a pensar sobre tudo isso desde do reino animal e vindo para a questão da humanidade, e a humanidade, aqueles que ainda têm o egoísmo muito forte falando neles, ou em nós, né? Porque todos nós temos graus de egoísmos aí. E a gente consegue perceber essa escala, vai ficando bem mais claro, né? Essa escala para a gente. E aí eu fiquei muito curioso para ler esse livro, Amor Imbatível Amor, porque parece que fica bem, bem explicado aí. Mas sobre isso, é, o contrário disso, né, a crueldade, porque me surpreende quando há essa crueldade do ser humano em que parece ser a completa falta do amor, né? E realmente me surpreende isso. Eu tenho visto algumas cenas assim de descaso com o próximo ou com os animais que me surpreende. Mas aí você falou algo sobre nessa questão da escala que me fez pensar assim, ali, apesar dele ter essa perversidade, há um quesinho ali de amor, né? Mesmo que oculto. O amor pelo próximo, assim, os familiares, o pai, a mãe, há algo ali, né? Mas, eu não sei, porque eu estou só refletindo. Uhum. Essa escala é porque a Márcia, ela trouxe essa questão e a partir daí eu comecei a desenvolver um raciocínio. Mas eu consigo entender. Essa questão ela é muito gostosa de ser discutida, porque quando a gente vai entender, por exemplo, estudar a Joana, basicamente, a Joana faz uma coisa muito legal com a gente. Ela nos desconstrói para nos reconstruir de novo. O que é se desconstruir, que eu falo? É você abandonar todos os conceitos que você tinha prévios, que você achava que eram seus conceitos seguros,
Você tem que se despojar deles para você reorganizar isso de novo, né? Então, nós crescemos com uma visão de amor, que é essa visão que está impregnado em todos nós, porque é o que está na novela, é o que está no filme, no seriado, na música, na letra da música. Mas o amor aqui tem que ter uma outra visão. O amor, ele é um afeto. O amor é afeto. E o que é o afeto? É sentimento. Ele é um sentimento. E se ele é um sentimento que ele não tem como eu disse anteriormente, ele é um sentimento cego. Cego em que sentido? Né? No sentido de que ele pode ir para qualquer lugar. Ele pode ser direcionado para qualquer área, inclusive para a crueldade, que é o que você está colocando aí. Aí é que destoa um pouco daquilo que a gente aprendeu a entender sobre amor, que é o que a Denise até falou. Não, eu não acredito, eu não posso acreditar. Por quê? Porque a ideia de amor que ela tem ou tinha era do amor romântico. Só que a ideia que os espíritos trazem para nós, e particularmente a Joana, é o amor no sentido de energia pulsante. É aqui, se eu pudesse fazer um parâmetro com a psicanálise, seria a libido, essa força do amor, né? É uma força que pulsa. Agora, para onde é que ela vai? É a razão que vai conduzir, ou deveria conduzir. E se a razão não conduz, ela vai para qualquer lugar. E até a própria crueldade é uma manifestação de amor em detrimento de alguma coisa. Porque para você ser cruel, você está sendo movido por algum afeto. E esse afeto é amor. É isso que a gente tem que entender, entende? Agora, amor não no sentido romântico que nos ensinaram, mas amor no sentido de pulsão, no sentido que a Joana colocou bem aqui para nós, um amor no sentido de energia viva, pulsante. E essa energia viva que pulsa, ela pulsa para qualquer lugar. Daí a necessidade da razão para direcionar essa energia. Então, aquela mesma energia que chuta o mendigo, quando ela está conduzida pela lucidez do Evangelho, ela dá uma cesta básica para o mendigo. Ou seja, ela faz a caridade. Então, a mesma energia que te leva à violência pode te levar à caridade. Depende do nível de lucidez para você conduzir isso aí. Por isso que, quando os espíritos falam que o ódio é o amor que adoeceu, por quê? Porque é a mesma energia em configurações diferentes. Entende? Então, essa energia ela pode ser movimentada para o autoextermínio, ali eu tenho ódio. Ou ela pode ser movimentada para a criação, a harmonia, e ali eu tenho uma outra configuração da mesma energia. Então, nós todos somos energia, nós todos somos amor. Agora, como nós vamos conduzir essa energia, para onde, em que sentido, em que direção, com qual finalidade, aí é a lucidez do discernimento que vai determinar isso. Consegue entender? Então, o que a gente precisa desconstruir aqui é a ideia do amor romântico que nos viciaram ao longo do tempo. Esse amor que ama tudo, a natureza e etc., e como a gente entende, esse é o final do processo. Mas nós estamos no caminho, nós ainda não chegamos no fim. Então, quando a gente olha, por exemplo, para Jesus Cristo, para Francisco de Assis, para Chico Xavier, não são indivíduos que já estão no final do processo? São indivíduos que já estão mais lá para lá do que a gente, né? Então, são indivíduos que já têm níveis mais avançados de lucidez para conduzir essa energia pulsante.
em direção daquilo que é nobre, daquilo que é belo, daquilo que é harmônico. Mas o nosso nível de lucidez ainda é muito acanhado, então, por isso, essa energia escapa por vários processos. Por exemplo, o marido que vê a mulher traindo ele e mata os dois, mata o marido e é infiel. Aquilo é o amor que levou ele a cometer aquilo. Só que é um amor no nível de lucidez ainda embrionário, ainda primitivo, mas é a força de amor. E é essa mesma força que, com uma outra configuração, vai levar ele a reencarnar com esses dois indivíduos e reparar o crime. Consegue me entender, né? Só que é a mesma força numa outra configuração agora, porque você já tem um outro nível de lucidez para conduzir essa mesma energia. Então, é assim que funciona. Então, quando vocês lerem a obra Amor Imbatível Amor, e eu convido vocês a lerem, porque é uma obra extraordinária, que vocês leiam a obra entendendo o amor nessa configuração. Energia pulsante, energia psíquica. Carlito, é amor imbatível, amor. Cuidado, pessoal, não vão confundir com amor estranho, amor, que é pornô chanchada de Nelson Rodrigues. Cuidado. Não, né? Não matar, como é que é mesmo? Ai, é amor, ai, amor estranho, amor. E vai lá, assiste, já, já cai de quatro. Então, cuidado. Com a obra do Camilo Castelo Branco, Amor de Perdição, né, gente? É um pouquinho melhor, né? Do que o amor estranho, amor de Nelson Rodrigues. É, mas também, né? O amor de perdição é o amor, né? Olha só. Carlito, olhando o amor como uma vibração, né? Porque tudo é energia, tá tudo vibrando. Então, aquele que está em estado mais embrionário, a vibração ainda é aquela mais, né, inferior, e no final da Jesus e tal, Chico, é um amor pulsante, uma energia mais educada, vamos dizer assim. E aí, olhando aqui o texto, tem um parágrafo que diz assim: na realização do cometimento afetivo surge o desafio da verdade, que é a meta seguinte. Então, é a educação dessa pulsação, né? Dessa energia pulsante, né? É uma ação mental equilibrada, né? Isso, perfeitamente, Márcia. É justamente essa que é a questão. Então, é você conseguir equilibrar isso, canalizar isso, melhor direcionar, entende? Então, o ressentimento, ele é uma espécie de amor também. Quando é que a gente se ressente? Porque a gente ama. O amor aqui, no sentido de afeto, no sentido de energia, aquilo nos afetou, é o amor. Agora, você pode trabalhar isso. Quando a gente diz assim, eu estou trabalhando aquela raiva que eu tenho de fulano, né? Para que eu deixe de odiar essa pessoa. Então, o que eu estou fazendo ali? Eu estou pegando a mesma energia, mas eu estou configurando ela numa outra, num processo educativo mesmo, que você fala. Por isso que Joana diz que o amor pode ser aprendido, porque a gente pode educar ele. E educar não é adestrar, não vamos confundir, né? Porque o adestrar é uma coisa automática, é por automatismo. O amor é uma manifestação racional. Você quer, você decide, você deseja modificar isso. Por isso que quando Jesus diz assim que nós devemos amar os inimigos, parece estranhável. E isso é muito interessante, porque na lei mosaica, não se amava os inimigos, né? Se degladiava com os inimigos. E Jesus vem e traz essa pedagogia diferente, amar o inimigo. Todo mundo achou isso estranho até hoje. Como é possível amar o inimigo? Porque é a mesma força que te leva a odiar pode te levar a amar. Depende de quê? Da perspectiva com que você vai ver. Porque aquela pessoa que hoje ela é um criminoso, se você olhar um pouco mais amplo, daqui a pouco você analisa a vida dela, o contexto de vida, o que levou ela a fazer aquilo, daqui a pouco você está chorando com ela. Entende? Então, é o nível de lucidez, de percepção, né, que vai fazendo com que a gente faça
as modificações, as nuances do sentimento. Carlitos tem também, eu acho que o oposto, né? Quando uma pessoa diz odiar o outro com todas as suas forças, e aí muitas obras a gente percebe que acabam num grande amor, né? E até entre nós já deve ter acontecido com vocês também, assistido algumas cenas de amigos ou colegas que falavam, eu odeio aquele lá, eu odeio aquela lá. Acho que você está gostando dele. Eu odeio, não suporto. Então, você, nossa, do jeito que você odeia, então é amor, né? Não, mas você é louca, e não é nada disso. E nas obras a gente vê muito isso, né? Aquele ódio, assim, você fala, olha, aí tem... E acaba, às vezes, se casando, né? Muitos se odeiam tanto que acabam em casamento, né? Você começa pelo inverso. Tem aquela música do jeito que você... Né? E a gente pode, tipo, parafrasear, do jeito que você me odeia, vai dar namoro, né? Então, assim, você me odeia tanto que você me ama. Essa é a questão, né? Então, os nossos obsessores, gente, nos amam profundamente. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Nos amam tanto que eles não vão procurar outro para eles atormentarem. Eles querem atormentarem nós. É por amor. E a gente os ama tanto que a gente até reza para eles, né? Imagina. Exatamente. Até não deixa eles ir embora, porque quando eles querem se afastar, a gente chama, né, psiquicamente. É uma ligação de amor, né? Só que no nível mais rasteiro, né? Mais embrionário, mais infantil, numa linguagem de Joana, né? Mas é impulsos do amor. Então, esses indivíduos, mais lá na frente, eles vão se amar profundamente. Nós e nossos obsessores, a gente vai se amar muito lá no final da coisa, né? Então, é assim que funciona, né? E isso é tão bonito, porque se a gente vai realmente olhar por esse viés, a gente vai perceber que tudo que nos liga é amor, né? E isso que eu estou sentindo é uma espécie de amor, né? Eu só preciso trabalhar isso para que ele ganhe uma configuração mais positiva, como a Márcia tinha falado, né? Eu só preciso educar essa energia para que ela possa servir ao bem. Eu me lembro de uma obra que eu acho fantástica, essa obra, que é Nas Voragens do Pecado, do Charles, através da Ivone do Amaral Pereira. Eu acho essa obra lindíssima. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que tem um personagem lá, que é a Catarina de Médici, que é aquela rainha louca, né, da história, e que é uma das rainhas mais cruéis da história da humanidade, né, a Catarina de Médici. E eu acho interessante uma passagem que o Charles faz o seguinte, porque ele faz uma análise psicológica da Catarina de Médici. E, no final, ele fala de toda a crueldade dela, que ela é muito isso, muito capciosa, e etc. E, de fato, ela era. Só que, no final, ele diz algo assim, quando esta mesma consciência se voltar para Jesus, ela será imbatível. Olha que legal isso, né? Então, olha a observação que o Charles faz. Ele descreve a crueza da Catarina e, no final, ele diz, quando essa consciência se voltar para Jesus, ela será imbatível. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Quando todos esses atributos estiverem servindo a outra causa, que maravilha não vai ser? E nós temos o exemplo disso, que é o Paulo de Tarso, né? No primeiro momento, o amor perseguidor se transforma no amor que vai difundir a Boa Nova, né? Então, no primeiro momento, a energia perseguia. Daqui a pouco, ela se configura e ela passa a servir a própria causa. Então, é bem nesse viés aí que a gente está querendo colocar a situação. Sim. Nós temos 4 parágrafos para terminar o texto. Vamos concluí-lo hoje? Vou compartilhar aqui. Vamos sim, para a gente finalizar logo rapidamente, tá?
Esses 4 parágrafos é só, tipo assim, a Joana finalizando para a gente. Uhum. Amanhã, não sei. Denise, por favor. Na realização, é isso? Isso, na realização. Na realização do cometimento afetivo surge o desafio da verdade, que é a meta seguinte: ninguém deterá a verdade, nem a terá absoluta. Não nos referimos somente à verdade dos fatos que a ciência comprova, mas àquela que os torne verazes, verdade como veracidade, que depende do grau de amadurecimento da pessoa e da sua coragem para assumi-la. Quando se trata de uma verdade científica, ela depende, para ser aceita, da honestidade de quem a apresenta, de seus valores morais. Indispensável, para tanto, a probidade de quem a revela, não sendo apenas fruto da cultura ou do intelecto, porém, de uma alta sensibilidade para percebê-la. Defrontamos-la em pessoas humildes culturalmente, mas probas, escasseando em indivíduos letrados. Porém, hábeis na arte de sofismar. A verdade faculta ao homem o valor de recomeçar inúmeras vezes a experiência equivocada até acertar. Erra-se tanto por ignorância como pela rebeldia. Na ignorância, mesmo assim, há sempre uma intuição do que é verdadeiro, face à presença íntima de Deus no homem. A rebeldia gera a má-fé, o que levou Nietzsche a afirmar com certo azedume: errar é covardia. Face a opção cômoda de quem elege o agradável do momento, sem o esforço da coragem para lutar pelo que é certo e verdadeiro. A aquisição da verdade amadurece o homem, que a elege e habitua-se à sua força libertadora, pois que somente a liberdade real, se essa decorre daquela que o torna humilde e forte, aberto a novas conquistas e a níveis superiores de entendimento. Não sabia que o Nietzsche falou isso aí, que errar é covardia. Olha como a Joana lê de tudo, né? E Isso no que eu ia movimento falar. É muito esperto. espírita, o povo demoniza Nietzsche, né? Joana está citando. O que é interessante aqui, essa questão da verdade que liberta, né? A verdade nesse sentido maduro da coisa, né? Então, olha como o conhecimento, nesse sentido aí do discernir, né? Do entender, como ele nos faz bem, né? Porque a partir dele a gente se vai descobrindo, se vai se entendendo na vida, vai descobrindo o que a gente está sentindo de fato, né? Porque as coisas estão meio trocadas, os termos, e às vezes a gente se perde nessas questões. Mas o quanto que a busca dessa verdade libertadora, através do autoencontro, ela nos possibilita essa libertação de si mesmo, né? Para que a gente possa crescer e expandir. Então, como ela diz aqui no finalzinho, né? Decorre daquele que o torna humilde e forte, aberto a novas conquistas e a níveis superiores de entendimento. Então, não poderia fechar melhor, né? Ainda mais na leitura doce da Denise, já que no final, né, ficou muito mais interessante. Obrigado, Denise. Por nada. Então, nós vamos finalizar, né? Se não tem ninguém mais para fazer nenhuma pergunta ou falar algo. Quem vai fazer a nossa prece final vai ser o Léo para a gente. Léo, por favor. Bem, vamos fechar nossos olhos. Agradecer a espiritualidade por este momento de aprendizado, que possamos ter essa ânsia do conhecer, a ânsia de colocar em prática, a ânsia do auxiliar a quem precisar. Abençoe-nos, Mestre, hoje e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como nos céus. Obrigado pelo pão nosso de cada dia e pelo que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida a qual perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações. Livrai-nos do mal, que assim seja. Que assim seja. Abraço, gente. Até mais. Até semana que vem. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.